Bom, nas duas últimas aulas foi feita aí uma visão geral sobre medições, né? Uma introdução à disciplina que mostrou aí um apanhado de informações, simbologias, equipamentos sobre medições elétricas e não elétricas, né? A partir de agora, na aula de hoje específica, nós vamos falar sobre os instrumentos analógicos de bobina móvel e os instrumentos analógicos de ferro móvel. Para começar isso aí, a gente precisa saber primeiro o que seria os galvanômetros, né? Porque ele é o princípio básico ali para começar a entender como funciona esses equipamentos, um amperímetro, um voltímetro. Bom, o galvanômetro ele é um instrumento que pode medir correntes de baixa intensidade ou a diferença de potencial entre dois pontos. Então você fala assim, professor, mas se mede corrente de pequena intensidade, então ele está limitado ali para o uso só da eletrônica? Não, não é assim que funciona, né? Ele realmente tem uma corrente pequena que faz com que o ponteiro que trabalha ali numa escala graduada mostre para você a medição, mas para você medir correntes maiores e tensões maiores, você precisa trabalhar com alguns elementos externos ao galvanômetro, né? Aí você precisa colocar resistores shunt ou série para poder aumentar aí, então o seu fundo de escala usando o mesmo galvanômetro. Os multímetros analógicos, né? Hoje em dia todo mundo gosta ali do digital, mas vamos ainda falar um pouquinho lá atrás do analógico. O princípio de funcionamento dele é usando os galvanômetros. Então lá ele consiste então de um galvanômetro, né, principal. Ele tem chave seletora, né, que a gente sabe que lá nos multímetros sempre tem aquela chave que você seleciona o que você quer medir, tensão, corrente ou resistência. Entre elas tem um monte de opções, né? E para isso tem então internamente alguns circuitos, alguns resistores que eu acabei de comentar, onde você define aí os fundos de escala do galvanômetro. Então, eu vou medir até 20 volts, ponho a chave numa posição. Vou medir até 200, coloco a chave em outra posição, eu tenho outro resistor ali que vai fazer um fundo de escala de 200. A mesma coisa para corrente e a mesma coisa para resistência. Os multímetros com galvanômetros são chamados de multímetros analógicos. Os multímetros com galvanômetros são chamados de multímetros analógicos, tá? Mas nem sempre o multímetro que tem um ponteiro analógico, ele é com galvanômetro, né? Ele pode ser um multímetro digital, que faz toda ali a medição e transforma esse dado para você na forma analógica através de um ponteiro. Então, nem todo multímetro que tem um ponteiro analógico, ele é com galvanômetro, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, que hoje em dia com a eletrônica, né? Às vezes quando você desmonta aí um multímetro analógico, achando que ele é com galvanômetro, na realidade ele tem um sistema digital e ele transfere esse dado através de um ponteiro analógico ali para você. Bom, o galvanômetro mais comum é o conhecido como bobina móvel, né? Que a gente viu lá no título da aula de hoje. Tem o de bobina móvel e o de ferro móvel, né? Então o mais comum é o de bobina móvel, onde tem ali uma bobina com várias espiras de fio fino, colocado ali no meio de um campo, né, de um ímã, né, com os dois polos, e conforme a intensidade da corrente que passa nessa bobina, ela provoca um deslocamento, né, uma força que vai deslocar, e aí, conforme ela desloca essa bobina, eu tenho um ponteiro, né, que é o cabelo, ligado a esse eixo da bobina, e esse ponteiro está sobre uma escala graduada. Então, quanto maior a corrente, mais o ponteiro gira, e aí esse ponteiro ele para em cima da escala ali graduada, que ele indica para você qual que é a intensidade dessa corrente. Aqui eu estou fazendo um resumo, mas a gente vai entrar em detalhe disso certinho nas imagens do galvanômetro, tá? E se ele estiver ali, igual falou anteriormente, algumas modificações apropriadas, eu posso medir tensão, corrente e medir também aí resistência e potência também, que é o assunto aí das próximas aulas. Bom, aqui a gente tem então um galvanômetro de bobina móvel, né? Então eu tenho aqui o ímã, polo norte e polo sul. Eu tenho aqui a bobina, né, de várias espiras de fio fino. Eu tenho um eixo, nesse eixo está ligado então um ponteiro que está ligado numa escala.
Conforme passa a corrente, então, nessas espiras, né, de fio fino, a interação do campo do ímã permanente com a corrente, fazendo que haja uma força que desloca o ponteiro, e aí o ponteiro para na indicação graduada aqui, que fala para você qual é o valor de tensão, qual é o valor de corrente, qual é o valor de potência. Aqui eu tenho uma outra imagem, né, que mostra de uma forma diferente. Então tem o ponteiro, tem a mola. O objetivo da mola é estabilizar o ponteiro. Então, quando a força da mola for igual à força que é função da corrente com o campo, o ponteiro vai parar, e nesse ponto que ele para, então eu tenho aqui a minha leitura. Outra opção de galvanômetro é o de ferro móvel. Nesse caso eu tenho uma bobina fixa, e conforme a corrente passa por essa bobina, ela vai gerar ali um campo, e no interior dessa bobina eu tenho um ferro, uma placa de ferro ligada ao ponteiro, e conforme há a interação dessa placa de ferro com esse campo, né, o ponteiro vai se deslocar também numa escala graduada e mostrar para você então a medição. No caso do galvanômetro de ferro móvel, ele é pouco usado por ser menos sensível que a de bobina móvel, mas ele possui a vantagem de ser mais barato, mais robusto e funciona tanto como corrente contínua como corrente alternada. Então esse equipamento ele é mais visto em painéis, né, de motores, geradores, por ser mais robusto, mais resistente também, até aí às vezes a pancadas, a vibrações. Aqui a gente tem uma figura, né, do galvanômetro de ferro móvel, ali está o símbolo dele, né, que foi falado na aula anterior. Então eu tenho uma bobina aqui que fica fixa, né, e ao circular corrente por essa bobina, há uma interação entre a placa fixa e a placa móvel que está ligada ao ponteiro. Então, conforme cria-se um campo, o ponteiro tende a se deslocar, e o que faz o ponteiro parar aqui no caso é a interação do campo aqui no ponteiro com a resistência da mola que vai segurar o ponteiro. Nesse caso também aqui eu tenho uma câmara de ar, aqui está aberto, né, o circuito, um desenho, e esse ponteiro ele tem uma estrutura que seria uma estrutura de arrasto, né, que conforme o ponteiro ele gira, esse ar é pressionado dentro da câmara, que é o que faz também o ponteiro estabilizar e não ficar balançando de um lado para o outro. Então ele tem essa opção também aqui com a câmara de ar, e conhecido como freio, né? Tá aqui o número 4 indicando aqui que ele é tipo um freio. Bom, mas como que funciona então o nosso galvanômetro? Eu tenho uma bobina colocada dentro do entreferro do ímã permanente, né? Que forma aqui um campo entre os polos. E quando você coloca uma corrente elétrica, então, na bobina, você vai ter uma interação do campo gerado por essa corrente elétrica interagindo com o campo do ímã permanente, provocando então uma força que vai fazer com que desloque o ponteiro, né? E esse ponteiro vai chegar num ponto de equilíbrio aqui na escala graduada, que quando essa força de giro se iguala à força da mola, que seria a força de freio. Caso você venha retirar essa corrente elétrica da bobina, o ponteiro se volta, né, para a posição zero por causa do efeito da mola. Se você conhece o deslocamento angular que você provoca, então, com uma certa corrente, né, se você consegue equacionar esse deslocamento angular que o ponteiro provoca na escala ali graduada, junto com a intensidade da corrente que você tem, você consegue então criar aquela escala graduada para o seu equipamento, né? Outra coisa importante é que, se para mim usar esse tipo de equipamento para medir corrente alternada, eu preciso fazer modificações no equipamento usando retificadores para poder fazer então a leitura adequada. Porque o que aconteceria se eu colocasse um sinal alternado aqui nesse meu galvanômetro? Dependendo do sentido da corrente, o meu ponteiro vai para a direita ou vai para a esquerda, como está aqui na figura. A corrente indo para a direita, meu ponteiro aqui no caso deslocou para a direita, minha corrente indo para a esquerda, o meu ponteiro deslocou para a esquerda. Então, se eu ligasse esse equipamento na corrente alternada, é isso que ele vai provocar, certo? Mas, se eu colocar, nesse caso aqui desse galvanômetro,
num sistema de 60 Hz, o meu ponteiro vai ficar parado, né? Porque tem toda uma questão de um tempo para poder deslocar esse ponteiro para um lado e para o outro, né? E no 60 Hz o ponteiro então não chega nem a sair do local. Aí novamente, então para poder usar esse equipamento em corrente alternada, né, no 60 Hz, então precisa fazer aí o uso de retificadores, fazer adaptação para que ele leia um sinal em apenas um sentido, uma corrente em apenas um sentido. Bom, focando agora nos nossos instrumentos analógicos de bobina móvel, né, já pegar agora o instrumento e vamos equacionar isso. Eu sei o seguinte, os instrumentos de bobina móvel são os mais utilizados em medições elétricas, já foi falado isso aqui. São também chamados instrumentos de ímã permanente, ímã fixo ou magnetoelétricos. Bom, esses equipamentos são desenvolvidos tendo como base o seguinte princípio do eletromagnetismo. Então, voltando lá à nossa disciplina de eletromag, vocês já devem ter visto parte desse conteúdo, ou ele como um todo, lá na disciplina de eletromagnetismo e também na disciplina de física 3, tá? Então, ó, na presença de um campo magnético B, um condutor de comprimento L fica submetido a uma força F, cujo sentido é dado pela regra dos 3 dedos da mão esquerda e cujo modelo é dado por força é igual B vezes I vezes L seno θ, onde θ é o ângulo entre B, né, que é o campo, e a direção da corrente I no condutor ali L, né, de comprimento L no espaço, tá? Nós vamos modelar isso aqui matematicamente agora com mais detalhes. Então aqui eu tenho a regra da mão esquerda, né, para quem não lembra. Então ali eu tenho a posição do campo, né, que vai de um ímã para outro. Eu tenho o sentido da corrente que está passando no condutor e eu tenho então ali a minha força criada. Bom, e a constituição do medidor de bobina móvel? Eu falei aqui bastante sobre ele, né, mas vamos detalhar um pouquinho da construção dele. Ele tem um ímã permanente que fornece um campo magnético constante. Ele tem um núcleo cilíndrico de ferro doce que, além de concentrar as linhas de fluxo magnético sobre a bobina móvel, né, ele também os torna radiais. A gente vai ver isso já em detalhes. Um quadro em formato retangular, geralmente de alumínio, então onde é enrolada ali a bobina, né, de várias espiras de fio fino. Este quadro também possui a finalidade de produzir um amortecimento do sistema móvel por correntes de Foucault, né? Lá vocês viram isso lá em conversão, ou vão ver em conversão, né? E então, para não deixar ali o ponteiro balançando, também tem essa estabilização aí, foi feito já próprio para isso. Uma bobina móvel de fio de cobre através da qual ocorrerá a circulação da corrente, né, que se deseja medir. Então são várias espiras ali de fio fino. Este fio de cobre é enrolado no quadro de alumínio descrito acima, né? Então um quadro retangular. Sapatas ou pernas polares com a finalidade de concentrar as linhas de força do ímã. E aqui eu tenho aqui um pouquinho das peças, né? Então tem um quadro de alumínio, eu tenho aqui uma figurinha do ímã permanente, eu tenho aqui o núcleo cilíndrico feito de ferro doce, né? Então juntando tudo isso aqui, em volta aqui do meu cilindro, né, do meu arco de alumínio aqui, eu tenho várias espiras de fio fino. Expressão para o deslocamento angular do ponteiro do galvanômetro de bobina móvel de campo uniforme não radial. Então, nós vamos definir agora o equacionamento para uma situação onde eu tenho um campo uniforme não radial. E depois a gente mostra a diferença desse campo não radial para o radial, tá? Então, vamos considerar um condutor de comprimento infinitesimal, DL, onde circula uma corrente I. Então, um pedacinho ali de condutor que vai passar essa corrente. Nessas condições, este condutor é denominado de elemento diferencial de corrente. Então, se este elemento é imerso em um campo magnético uniforme B, né, que tem um ímã ali, o condutor será submetido então a uma força F, dado pela regra da mão esquerda ali, nessa força, e pela equação aqui então, no meu pedacinho de força, né, meu DF, ele é igual a I vezes DL vezes o meu campo B, né? Então eu tenho um produto escalar e eu tenho um produto vetorial aqui nessa equação. Bom, aqui tem a figura então que mostra um DL, né, um pedacinho de condutor, passando então aqui uma corrente submetida a um campo B. Então surge perpendicular a essa área então
formada entre IDL e B, eu tenho a 90 graus aqui uma força que vai puxar esse ponteiro para poder deslocar, né? Então, observa que a força DF possui direção perpendicular ao plano formado entre IDL e o campo B, né? Sua intensidade é dada pelo módulo do produto vetorial da equação e o seu sentido é dado pela regra da mão esquerda. Então, para calcular a força, né, que vai deslocar o ponteiro, vamos pensar aqui nessa seguinte situação. Eu tenho uma bobina, né, no formato retangular, está aqui. Ela tem comprimento L, largura W, aqui foi chamado de largura, então essa parte aqui da largura tem essa visão aqui da imagem de W, e ela está submetida aqui a um campo, né, entre os ímãs permanente, um campo uniforme, né, não radial. Então está vendo aqui as linhas de campo não radial. Então, a força aplicada em uma única espira da bobina, mostrado na figura, então ela é dada pelo quê? F1, né, de uma única espira, ela vai ser a integral de IDL, né, a corrente nos pedacinhos de condutor, vezes o campo. Bom, mas o L, no meu caso aqui, ele é o L apenas que está submetido à largura do meu ímã, né, que está submetido ao meu campo. Então, ficou bem delimitado aqui na minha imagem que o L do condutor não é esse total aqui, é apenas a parte que está dentro do campo do ímã permanente. Então, nessa situação, eu já tenho então um intervalo para me poder calcular essa integral. Então, essa equação torna o quê? A força para uma única espira vai ser a integral de 0 até L, então comprimento, vezes a corrente nesse condutor, vezes o campo. Bom, o módulo da força F1, então, ele é dada pelo quê? F1 vai ser igual a integral de IDLB seno de alfa, né? Então, eu posso isolar ali o DL, então, F de 1 ficou igual a integral de 0 até L, de B vezes I, seno alfa vezes DL. A gente tem aqui que o seno de alfa ele vai ser igual a 1, né? Pois o B aqui, que é o campo, as linhas de campo, em função do meu comprimento aqui, IDL, né, o DL, eles são perpendiculares, são 90 graus. Então, o seno vai ser equivalente a 1. Então, a minha equação passa a ser F1 é igual a integral de 0 a L, B vezes I, DL. E isso fazendo essa integral, então, aqui resolvendo, né, eu tenho que F1 vai ser igual a B vezes I vezes L. Então, a força para uma espira vai ser em função do campo vezes a corrente vezes aqui o meu comprimento. Já para o caso de N espira, então na minha equação agora vai entrar a situação do número de espira, né? Então fica a mesma equação anterior para uma espira e agora eu passo a ter aí o número de espira, o campo vezes a corrente em ampere vezes a comprimento em metros. Então F é o módulo da força que atua na bobina de N espira. Para calcular, então, o torque, né, na bobina, considera-se a figura abaixo. Então, eu tenho aqui a minha bobina, né, de largura aqui W. Eu tenho aqui passando as linhas de campo, né? Então, se eu decompor a força, que agora eu tenho aqui um deslocamento, esse deslocamento criou um ângulo θ, né? Se eu somar aqui, teoricamente a força antes era aqui, né? E aí, como houve um deslocamento, ela foi mudando o ângulo. E aí, eu decompondo isso, eu tenho uma força no eixo Y, uma força no eixo X. Se vocês olharem aqui, o eixo X ele não está atuando no sentido de fazer o giro do meu ponteiro. Então, o único que faz isso é a minha força Y, né? Aqui lá em cima e aqui embaixo. Então, eu posso desconsiderar aqui o meu Fx. E se eu somar aqui o θ mais o x, eu tenho 90 graus. Então, aqui, ó, x mais θ, eu tenho um ângulo de 90 graus. Decompondo, então, né, a força F ali, igual foi falado, em x e y, eu sei que, então, F de x vai ser F seno de θ e F de y vai ser F cosseno de θ. Bom, então, como foi falado, só a força Fy é que vai fazer com que você contribua com o deslocamento do θ, né, que é o deslocamento ali do ângulo
que vai fazer com que seu ponteiro passe na escala graduada, né? Então, desse modo, para você achar o torque, né, dessa força F, ele vai ser dado como? O torque da força F, ele vai ser o Fy vezes o meu W sobre 2 na parte de cima, né, e o Fy vezes o W sobre 2 na parte de baixo. Assim, eu tenho então que o torque ali ele vai ser F vezes W. E quem que é Fy, né? Quem que é o F? F é igual a cosseno de θ vezes W, né? Que a gente acabou de ver ali atrás, no slide anterior, a decomposição aí do Fy. Então, substituindo o Fy, eu tenho que F vai ser igual a cosseno θ vezes a minha largura da minha bobina. Então, o torque, né, a força ali que vai deslocar o ponteiro, ele vai ser igual a N, quem que é o F, né? N vezes B vezes I vezes L, vezes agora W vezes cosseno θ. Bom, agora se a gente pegar um exemplo, né, e aplicar uma corrente I, que vai provocar um deslocamento θ do ponteiro, né, e a gente vai ter ali, então, um torque TF na nossa figura, na posição que você parar o ponteiro, né, você tem um torque TR se opondo a esse deslocamento TF, e na hora que há o equilíbrio entre os dois, o ponteiro para, né, no deslocamento. No caso o TF aqui, ele é um torque em função do deslocamento em função da corrente, e o TR ele é um torque ao contrário em função da minha mola. Quando os dois se igualam, então, você para o ponteiro na escala graduada para tirar a leitura, então, do seu medidor. No caso aqui, então, o TR é o torque da minha mola, que ele é em função de uma constante da mola, vezes o deslocamento, então, desse ponteiro. Nessa situação aqui, então, quando os dois se igualam ali, né, eu tenho um torque nulo. Então, nesse caso, eu posso falar que TF é igual a TR. Substituindo, então, esses valores, né, de TF e TR, eu vou chegar numa equação, né, isolando a corrente I, que ela é uma equação não linear, onde I é igual a uma constante, né, em função das variáveis aqui, vezes θ sobre cosseno θ. Então, isso aqui me causa uma escala de corrente no meu medidor não linear e heterogênea, né? Então, isso aí fica difícil, dificulta ainda mais você fazer essa escala e essa leitura. Então, aqui a imagem ela mostra que para essa situação, quando o campo uniforme é não radial, o resultado acaba sendo não linear. Então, você passa a ter aqui uma escala no galvanômetro não linear. E aí, para resolver isso, veio aquele cilindro feito de ferro doce dentro do medidor. E aí vai acabar com essa situação que a gente vai ver já já. Então, na equação anterior, a constante K depende dos parâmetros do instrumento, né, que são definidos pelo fabricante. Então, se você mudar ali o seu parâmetro K, você consegue aumentar o seu fundo de escala. Então, aqui na figura, tem um exemplo aqui dos ângulos θ, né, que é o deslocamento do ponteiro, e conforme você muda ali a constante K, construtivamente ali no medidor, você consegue medir mais ou menos corrente com o mesmo deslocamento. Então, vai depender aí das constantes, mas a escala continua sendo não linear. No caso aqui desses testes, né, da imagem, até mais ou menos aqui em torno de 30, 40 graus, houve uma linearidade, né? Mas depois disso já não ficou tão linear essa medição. Bom, já para o caso de um campo uniforme, então aqui a gente vai mostrar agora a expressão para o deslocamento angular do ponteiro de um galvanômetro de bobina móvel de campo uniforme radial, né, que o outro antes não era, porque lá só tinha a minha bobina, não tinha o núcleo de ferro doce, né, porque o núcleo de ferro doce agora passa a concentrar essas linhas de campo. Então, se você olhar próximo à região onde está a minha espira, praticamente eu tenho 90 graus entre a minha bobina em qualquer ponto que eu estiver em função a linhas de campo, né? Então, isso vai tirar aquela não linearidade que tinha na escala
do caso anterior. Então, agora para essa situação, eu vou ter que, o meu campo, ele vai ser sempre alinhado ao eixo X, né? Então, a minha força F, ela vai ser perpendicular à minha bobina. Com isso, eu não vou ter mais o meu ângulo θ. Então, se eu considerar agora aquela equação do caso anterior, né? Eu não vou ter mais o cosseno θ. Então, o torque vai ser em função só do número de espira, vezes o campo, vezes a corrente, e o comprimento e a largura da minha bobina. E aí, então, se eu tirar então o cosseno θ da minha equação, eu passo a ter um sistema linear, né? Aqui mostra as variáveis, né, como que ela é inserida, né? Então, o torque é dado em newtons, metros, o número de espira, o campo é dado em Tesla, a corrente em ampere, comprimento e a largura dado em metros, né, na equação. Se eu fizer o comprimento vezes a largura, eu tenho a área de cada espira, que é dada em metros quadrados. Então, o conjugado elétrico ou conjugado motor é dado entre N vezes B vezes I vezes A. Por que eu trouxe isso aqui? Porque depende da referência que você usar. Depende do livro que você pegar, ou você vai ver a equação desta forma, ou você vai ver em relação a conjugado, tá? Ou você vai ver ali o torque, né? Ou você vai ver aqui o conjugado. Então, isso vai depender então da referência. Então, quando você pegar outro livro que tiver conjugado e tiver o A, entende que o A é a largura vezes o comprimento, tá? Então, para a posição onde o θ é de equilíbrio, a gente vai ter novamente, então, o torque, né, em função da minha corrente, vai ser igual ao torque em função da minha mola. Substituindo, então, agora os dados e isolando a minha corrente, eu tenho, então, que a minha corrente ela vai ser igual a uma constante, que corresponde às partes construtivas do medidor, né, que depende do comprimento, da largura, depende do meu ímã, o número de espira e a constante da mola, e do deslocamento, simplesmente do deslocamento do ponteiro. Então, agora eu tenho uma escala linear, e é muito mais fácil, então, de você fazer a leitura, né, e equipamentos dessa forma. Então, portanto, para a escala do galvanômetro de campo uniforme radial, será homogênea, conforme pode ser visto na escala da figura ao lado. Então, agora eu tenho assim, então, uma escala aí, homogênea. A próxima figura vai mostrar o caso igual a gente viu anteriormente, né? Que agora você vê que ela é linear e eu posso medir com o mesmo galvanômetro. Então, tem um deslocamento aí de 0 a 90 graus, o ponteiro, e eu posso medir várias escalas de corrente, mudando apenas aí a constante. Igual lá no seu multímetro, né? Você vai mudando ali o resistor que está ligado em série ou paralelo, depende do que você quer medir, se é tensão ou se é corrente. Então, eu mantenho o meu fundo de escala constante. Então, assim fica muito mais fácil de eu trabalhar com o equipamento. Eu consigo mudar ali na chave as escalas, mantendo o mesmo fundo de escala, a mesma faixa graduada, porque ela é constante, o que não acontecia com o caso anterior. E vocês viram que isso foi corrigido apenas com a parte construtiva do equipamento. Bom, falando agora dos instrumentos analógicos de ferro móvel, esses equipamentos eles são conhecidos como ferro móvel, ferromagnéticos ou eletromagnéticos, né? Como eu falei lá atrás, eles são bastante utilizados em medições industriais por possuir construção simples, além de serem econômicos e de fácil manutenção. Devido ao seu aspecto construtivo, são instrumentos que possuem certa resistência a vibrações ou choques mecânicos, né? Você viu lá atrás que no caso de bobina móvel, ele é muito sensível, né? Muitas espiras de fio fino, então é um equipamento mais delicado e tem mais precisão também. No caso do de ferro móvel, eu perco um pouco em relação à precisão, né? A exatidão da medição. Em relação ao princípio de funcionamento desses equipamentos, tudo acontece em função da minha bobina fixa, né? No caso aqui, eu tenho um sistema de atração, eu tenho aqui um sistema de repulsão. A corrente que eu quero medir vai passar por essa bobina fixa e essa bobina vai gerar aqui, no caso, uma atração de um ferro móvel
e esse ferro está ligado então à minha escala graduada, que vai indicar a escala, né, a medição. Já no sistema de repulsão, essa bobina ele vai gerar aqui um campo na minha placa fixa, e no eixo do meu ponteiro eu tenho uma placa móvel. E na hora que você passa essa corrente no medidor, ele vai gerar uma repulsão entre uma placa e outra, fazendo com que haja o deslocamento do ponteiro. Em ambos os casos, quem vai segurar o ponteiro estável na medição, né, assim como no caso anterior, é a mola, que vai fazer com que o torque ali seja nulo. Quando as duas forças se igualarem, o ponteiro parou então na escala a ser medida. Bom, então aí no slide ele mostra em mais detalhe, né, o sistema de atração, que pode ser utilizado aí tanto em sistema de corrente contínua como corrente alternada, né, que a força de atração é proporcional ao quadrado da corrente que circula nas bobinas. Traz todo o detalhe que eu acabei de falar para vocês aí em relação ao sistema de repulsão, depois vocês leem com calma, né, mas já foi comentado aqui. Tem um sistema de freio também, usando o ar, né? E o galvanômetro de ferro móvel ele é pouco usado, né? Como foi falado já até agora, né? O de bobina móvel ele é o mais utilizado. Por que ele é pouco utilizado? Por ser menos sensível e possuir baixa classe de exatidão, quando comparado com o de bobina móvel. Mas possui a vantagem de ser mais barato, mais robusto e funcionar tanto em corrente contínua como em corrente alternada. O outro também funciona, né? Mas você precisa aí fazer as adaptações para poder funcionar. Então é comum encontrá-lo em painéis de geradores elétricos. E lembrando que essas referências, pessoal, que saiu essas informações, os livros que trazem esse material são livros antigos, né? Então, naquela época, esses equipamentos eram os tops, né? Ali que estavam no auge, né? Hoje a gente sabe que evoluiu muito a parte da eletrônica. Hoje em dia os painéis de geradores são todos eletrônicos, né? São todos equipamentos digitais, e num equipamento só você mede uma infinidade de coisas, tá? Então lembra que essa disciplina, tudo que foi falado, da forma como foi falado, foi pensando na forma como o livro trouxe naquela época. Então aos poucos ao longo da disciplina, e a gente vai entrando com os digitais e vocês vão vendo então aí a diferença, tá? Então a gente encerra por aqui essa parte e até a próxima aula.